Eu sou um profissional liberal, né? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor, que eu não estou em busca de trabalho especificamente, eu estou em busca de engajamento. Então, o engajamento, olha só, no final das contas é o seguinte: em vez de você focar no trabalho para você se engajar, você foca no engajamento para trabalhar. E para ter Olha a feedback coisa, positivo, né? olha O que a feedback, coisa que eu falei aqui agora. Vou repetir. Em vez de você focar no trabalho, ter um bom trabalho, para você ter um engajamento, como a pesquisa do Gallup falou, você foca no engajamento, né? No feedback, nos likes, nas curtidas, nos seja o que for, no algoritmo. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de motivação no trabalho e envolvimento com as suas atividades. Você gosta do que você faz? Edmur, você, agora com 70 e poucos anos, muito poucos, tem que poucos. você acabou de me lembrar, que eu esqueci, inclusive, nasceu no dia de São Jorge. Então, um dia depois da nossa gravação aqui, a gente celebra seus 70 e poucos anos e um dia. Queria que falar como é que você se sente nessa data tão especial. Ó, eu vou falar, por acaso, eu estava 2 horas da manhã, já do meu dia de aniversário, entrei na computador e, de repente, um dos caras da minha turma, que a gente sempre se comunica, turma 77 do ITA, mandou lá: "Parabéns, Edmundo, pá, pá, pá". E aí eu fiz questão de mencionar uma coisa que eu já contei aqui, mas nesse dia vale a pena, né. Um amigo meu do ITA falou: "Pô, Edmundo, você não poderia ter chegado em outro lugar, num lugar maior do que você chegou? Tipo assim, Arari, porque é o cara mais rico do Nordeste, né, que é da minha turma, Casa dos Ventos e tal". Aí eu pensei um pouco assim, falei: "Vasco, eu cheguei no lugar que eu planejei chegar, fazendo o que eu desejava fazer. Quer mais do que isso?". Tu certo, quer dizer, eu cheguei no lugar, exatamente no lugar que eu queria chegar. Eu eventualmente quis ser, pô, presidente de uma empresa grande e tal, e eu percebi num momento qualquer que eu não daria para isso, que ia ser uma porcaria fazer isso, embora tinha uma glória nisso aí. Eu fui gerente geral de empresa pequena e percebi que ali estava o meu limite de trabalhar em empresa, né, porque eu sempre falava: "Se eu tiver que mudar para subir na empresa, eu não vou subir na empresa, eu vou abrir minha empresa". E fiz isso. Então, hoje eu me sinto assim. Ontem refleti muito, né, você fica pensando, né, até porque a minha mulher me proíbe de responder mensagem no dia do aniversário, que ela falou assim: "Os caras vão pensar que você não está fazendo nada, que não tem ninguém, né, você não está passeando e tal", então eu não respondo nada. Mas eu pensei muito. E eu cheguei no lugar que eu queria chegar, fazendo aquilo que eu queria fazer. Ah, não tem coisa melhor do que isso, né, e para mim Essa reflexão é super importante, porque também tem relação, obviamente, com o que a gente vai falar aqui. E isso lembrou, inclusive, o porquê de eu não ter mandado mensagem ontem para você, que eu já mandei, já tentei ligar algumas vezes para você no passado, inclusive quando eu lembrava no dia, e você some, só responde depois. Mas tudo bem, isso não é desculpa para eu ter esquecido Não, eu por um também dia. atrasei teu aniversário, cara, não brinca não. Não, E teu é, e aniversário era um dia super especial, que é o dia do aniversário do meu filho, e eu esqueci. pois é. Mas tudo bem, a gente está aqui para falar especificamente hoje de uma pesquisa da Gallup que você mandou para mim e discute muito sobre a vida, né? A gente trabalha para viver, vive para trabalhar e cada vez mais isso tudo se mistura. E a Gallup tem um método de pesquisa que é proprietário, eles desenvolveram para questionar o quanto é o engajamento. Eles usam a palavra engajamento, que é uma palavra super da moda hoje em dia com mídia social, mas o quanto você está envolvido, motivado no seu trabalho. Antes da gente divulgar os achados dessa pesquisa, eu vou colocar as 12 perguntas que são feitas aqui e você deve pontuar de 1 a 5, sendo 1 a pontuação mínima, quando eu discordo totalmente, e 5 eu concordo totalmente. Então eu vou ler aqui as 12 perguntas e cada um que nos escuta, por favor, vai pensando consigo mesmo sobre como é que você está. Número 1:
Eu sei o que é esperado de mim no trabalho. 2. Eu tenho os materiais e equipamentos de que preciso para fazer meu trabalho direito. 3. No trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias. 4. Nos últimos 7 dias, recebi reconhecimento ou elogio por fazer um bom trabalho. 5. Meu supervisor ou alguém no trabalho parece se importar comigo como pessoa. 6. Há alguém no trabalho que encoraja meu desenvolvimento. 7. No trabalho, minhas opiniões parecem contar. 8. A missão ou propósito da minha empresa me faz sentir que meu trabalho é importante. 9. Meus colegas estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade. 10. Eu tenho um melhor amigo no trabalho. 11. Nos últimos 6 meses, alguém no trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. E 12. No último ano, tive a oportunidade de aprender e crescer no trabalho. Eu li muito rápido aqui, depois, se você quiser, você vai pausando e vai respondendo com você mesmo, na sua cabeça, entre 1 e 5, enfim, pensando essa reflexão aqui que a gente está trazendo. Dessas perguntas, Edmur, antes da gente falar dos achados globais dessa pesquisa, o que você tem a observar sobre isso tudo que a gente trouxe? A única coisa que eu vou falar é que quando você é voo solo, né, quando você está numa carreira solo, embora muitas dessas perguntas não sejam respondidas, você continua feliz. É muito gozado isso, né, porque ninguém me dá feedback, ninguém me diz se eu ninguém se preocupa com o meu crescimento. É uma coisa meio bateu aqui agora, entendeu? Quer dizer, quando você está trabalhando, eu sempre falei isso, né, a pessoa quando vai trabalhar num lugar, ela não quer trabalhar, ela quer ser adotada. Então, ela quer ser adotada. E aí quer ter todos os privilégios de quem foi adotado e tal. Então é gozado os quesitos que são levados em conta para o cara se dizer ou não motivado. E a diferença que tem quando você está no voo solo é que não tem isso aí. Não tem. E cada vez mais a gente tem, trabalhadores autônomos, né, cada um por É, si, pouca isso. gente trabalhando, com você, isso é bem diferente. E a outra coisa também que me chama atenção é que não se fala em dinheiro. Ninguém falou de Não. Ah, remuneração mas aqui. isso aí É basicamente de relações humanas, né, do reconhecimento da mas forma isso como nisso você aí a é gente é colocado. master, né. Já num capítulo muito atrás, a gente já soube que dinheiro é o suficiente para você ter conforto e acabou. O resto é uma coisa ilusória de que você vai melhorar a motivação porque você ganhou mais dinheiro. É verdade. E agora a gente vai falar sobre os achados dessa pesquisa, país a país, são dados bem interessantes, e também vai falar um pouco da tecnologia, de qual o impacto da tecnologia nesses resultados. Vamos apresentar isso aqui porque é bem interessante. E se todos esses bilhões de dólares que estão sendo investidos em inteligência artificial não estivessem só falhando em dar lucro, mas na verdade estivessem revelando uma crise humana muito mais profunda dentro das empresas? Hoje a gente vai mergulhar nos dados que são bem surpreendentes do mais recente relatório da Gallup, o State of the Global Workplace. A ideia é desvendar um paradoxo que está custando trilhões para a economia global. Vamos direto ao ponto, né? A inteligência artificial hoje já consegue compor música, diagnosticar doenças, projetar coisas super complexas em segundos. Ela é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que a gente já criou. Então, aqui está o grande mistério que a gente precisa resolver. Por que toda essa capacidade tecnológica não está se traduzindo em resultado prático para as empresas? Para a gente entender o tamanho desse quebra-cabeça, a gente precisa seguir o dinheiro. O volume de investimento que as empresas estão colocando em IA não é só grande, é colossal. E esse número por si só já conta uma história de expectativas altíssimas. 40 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da aposta que as empresas globais fizeram na inteligência artificial. A esperança era uma revolução na produtividade e, claro, nos lucros. Com um investimento desses, a expectativa não é só de um retorno, é de uma transformação completa. E é aqui que a realidade bate. Um estudo super importante do MIT revelou um dado que, olha, é de cair o queixo. 95% das organizações que fizeram esses investimentos gigantescos não viram nenhum, zero impacto mensurável nos lucros. A tecnologia funciona, a promessa está lá, mas cadê o retorno financeiro? Ele simplesmente não aparece. E o problema não é só o lucro, não. Para piorar o mistério, uma pesquisa do NBR com executivos do mundo todo mostrou que 89% deles não estão vendo nenhum aumento na produtividade do trabalho.
Então, peraí, se a IA não está deixando as empresas mais ricas nem as equipes mais eficientes, para onde exatamente foram esses 40 bilhões de dólares? Bom, a resposta, pelo jeito, não está nos servidores ou nas linhas de código. Acho que está na hora da gente parar de olhar um pouco para os algoritmos e focar nas pessoas que usam eles. Porque é nesse fator humano, que é complexo e muitas vezes esquecido, que a gente encontra a chave desse enigma. A palavra-chave aqui é engajamento. Pensa nisso como se fosse a faísca entre o motor de um carro e o combustível. Não é só sobre estar satisfeito com o trabalho, sabe? É aquela conexão psicológica profunda que transforma o potencial de uma pessoa em desempenho de verdade. E é justamente essa conexão vital que parece estar em um declínio bem perigoso. Agora se prepara, porque os números que mostram essa crise são bem alarmantes. Esse gráfico aqui pinta um quadro preocupante. No mundo todo, só 1 em cada 5 funcionários está genuinamente engajado. A grande maioria, 64%, está no que a gente pode chamar de modo de sobrevivência, sabe? Só cumprindo tabela. E o mais assustador, 16% estão ativamente desengajados. Isso significa que essas pessoas podem estar de fato agindo contra os interesses da empresa onde trabalham. Isso Edmuro, eu vou voltar um ponto aqui, parar, porque ele traz um dado interessante. Qual é o percentual que eles falam, então, de funcionários engajados? 500%. 20%. E aí, por acaso, esse bate com aquela resposta constante que todo mundo fala: qual é o percentual de De gente muito colaboradores, competente. de gente muito competente que você tem na sua empresa? Todo mundo responde: 20%. Não, pior é que, ultimamente, tem respondido 5 e 10, hein? Pois é, Diminuiu. então, diminuiu, mas é esse ponto também que a pesquisa vai trazer. Obviamente, tem diminuído esse engajamento. Então, o engajamento, ele talvez não signifique que as pessoas não sejam competentes, elas simplesmente não estão motivadas, não estão conseguindo A dar o trabalhar seu melhor. ao dar o seu melhor pelos mais variados motivos. E eu Sim. acho que esse motivo está sendo ignorado. Então, vamos continuar aqui para a gente discutir um pouco mais o que vem aparecido, mas era importante pontuar que os 20% apareceram aí e casaram com o que É. a gente sempre vem falando. E isso não é só uma foto de um momento ruim, não. É uma tendência de queda. Pela primeira vez na história dessa pesquisa da Gallup, o engajamento global caiu por 2 anos seguidos. Essa desconexão não está parada, ela está piorando. E qual é o custo real dessa desconexão humana toda? O número é quase inacreditável. 10 trilhões de dólares. É isso que o baixo engajamento custa para a economia global em produtividade perdida todo ano. Para colocar em perspectiva, isso é 9% de tudo que o planeta produz. O fator humano não é um probleminha secundário, não. É um problema econômico gigantesco. Mas olha que interessante. Essa crise de engajamento não é igual em todo lugar. Quando a gente olha para o mapa do mundo, a história muda bastante dependendo da região. Vamos entender como isso funciona? Lá no topo do ranking, sem muita surpresa, estão Estados Unidos e Canadá, com 31%. Mas olha só com atenção o segundo lugar. América Latina e Caribe, com impressionantes 30%. Essa região não só está muito acima da média global de 20%, como está competindo de igual para igual com as economias mais desenvolvidas do mundo quando o assunto é engajamento. Então, vamos dar um zoom nessa região que inclui o Brasil, claro, porque ela nos dá um exemplo muito positivo e que revela bastante sobre o que pode estar dando certo. Esse slide aqui mostra de um jeito brilhante por que a América Latina é um caso tão fascinante. Não é só o engajamento, que é 10 pontos percentuais maior. Olha o bem-estar geral. A porcentagem de pessoas que se sentem prosperando é gigante, 56% contra 34% da média global. E o mais revelador de tudo, o índice de solidão é quase metade. Existe claramente um ecossistema de bem-estar social e emocional por aqui que está alimentando diretamente o engajamento no trabalho. Tá, mas o que explica essa diferença toda? A pesquisa da Gallup aponta para um fator que parece ser decisivo: a gestão. A qualidade da liderança parece ser o que faz toda a diferença no final do dia. No mundo, a gente vê uma diferença pequena. Os gestores são um pouquinho mais engajados que as equipes, 22% contra 19%, só que, vamos combinar, os dois números são perigosamente baixos. Isso mostra que a crise de engajamento não poupa ninguém, afeta até quem está na liderança. Agora, olha o que acontece na América Latina. Aqui, a coisa muda completamente e a peça central do quebra-cabeça se encaixa. O engajamento dos gestores dispara para 38%, muito acima da média mundial. E qual o resultado? O engajamento dos colaboradores sobe junto, para 27%. A mensagem aqui é bem clara.
Uma liderança engajada é contagiante. Ela puxa a organização inteira para cima. Certo, então vamos amarrar todas essas pontas e voltar para o nosso paradoxo da inteligência artificial lá do começo. Como que o engajamento dos funcionários resolve o mistério dos 40 bilhões de dólares? A solução para esse paradoxo, no final das contas, é surpreendentemente humana. Pensa na IA como o bisturi de um cirurgião. Nas mãos de um especialista focado, motivado, ele pode fazer milagres. Mas na mão de alguém desinteressado, desengajado, o bisturi não só é inútil, como pode ser até perigoso. A tecnologia é um multiplicador da intenção e da habilidade humana, e não um substituto para elas. E essa citação do CEO da Gallup, o John Clifton, resume tudo perfeitamente. O sucesso na era da IA não é uma questão de tecnologia pura e simplesmente. É, fundamentalmente, uma questão de liderança humana. E assim, nossa análise nos leva a uma conclusão muito forte. O investimento mais transformador que uma empresa pode fazer na era da IA talvez não seja em mais um algoritmo, mas sim no desenvolvimento dos seus líderes. Isso nos deixa com uma pergunta final, que é bem crítica. A gestão da sua empresa está sendo tratada como a sua tecnologia mais valiosa? A primeira coisa é que quando alguém, a autoridade da Gallup, fala uma coisa que eu falo há muito tempo, dá uma certa sensação de: "Caramba, eu tinha razão, eu tenho razão". E foi engraçado que outro dia eu fiz um material e joguei no notebook LM, naquela história da crítica, tá certo? E o cara me deu uma porrada, né, que é muito engraçado que esse material da crítica, 2 pessoas ficam discutindo teu material, e um levanta, outro corta, um levanta, outro corta. E ele falou assim: "Que pretensão é essa de você começar o seu material afirmando para as pessoas que, atendimento é importante e que só com pessoas muito competentes você faz atendimento. Todo mundo sabe disso". Eu falei: "Não, ok, saber disso até todo mundo pode saber, mas o difícil é você tratar desse assunto com o profissionalismo que ele requer para reverter esse dado que a gente acabou de ver", né. Então eu fiquei assim, né, baixei a cabeça, né, porque eu odeio avaliação, né. A história do Ita me deixou traumatizado, que quando eu tirava nota ruim eu ficava muxoxo, assim, né. Cara, a hora que o troço falou isso, eu falei: "Pô, mas espera aí, mas será que eu tô louco?". Não, não tô louco, né. E aí, coincidentemente, né, o estudo inteiro, eu não li o estudo inteiro, passei para você e falei, né, eu li o resumo do estudo, né, e o resumo do estudo falava essas coisas todas, mas eu não me atentei para essa loucura, que eu até vou trabalhar agora, das 12 perguntas que são feitas para ver se o cara está feliz ou não, terem uma resposta negativa quando você tem o seu negócio. Então tá aí muito mais a história de que o cara se motiva sozinho, certo? Ele tem uma componente muito forte de fazer o que ele gosta de fazer, e aí dá certo, entendeu? Agora, se ele não estiver fazendo o que ele gosta de fazer, essas 12 perguntas aí devem dar burnout para ele se não forem respondidas positivamente, quase com certeza. Mas e é muito surpreendente, né, o número da América Latina, tá nivelado dos Estados Unidos. É estranho, né, porque primeiro que eu não achava que os Estados Unidos teriam um número tão bom assim, É, muito menos na América Latina, tá certo? Porque não é uma coisa, assim, tão elaborada, o que tá não é um fator tão elaborado o que se faz com a liderança no Brasil. Não tem nada muito especial que se faça. Eu acho que deve ser muito mais índole, né, Brasil não, América Latina, né, que sim. desde que o Bad Bunny nos incluiu nesse troço aí no Super Bowl, eu me acho América Latina, sempre achei América Latina, eu casei com uma colombiana, mas eu sinto que, deve ser do povo, sabe, do povo. Nos Estados Unidos deve ter tecnologia investida, aqui não, é carinho que o líder tem, é tratamento humano, né, o brasileiro é menos pragmático quando você fala do trabalho, o bom brasileiro, o bom líder brasileiro, tá, tô Sim. falando do bom líder, tá. Ele cuida mesmo, ele acha que tem que interferir na vida pessoal para ver se consegue ajudar, pode ser isso. Mas É o número é bonito. é, assim, algumas ressalvas, né. A pesquisa da Gallup, ela é uma caixa preta, porque ela não abre, por exemplo, como
o método de cálculo, como é a ponderação das Sim, respostas, sim, por que sim, que isso é feito. Então a gente não tem como, criticar o método de pesquisa até para, de repente, contribuir com alguma melhoria, né. Falar: "Olha, você está dando sim, um peso maior para, uma pergunta em relação à outra", né, ou perfeito. a solidão, por exemplo. É, Quando fala que o índice de solidão no Brasil é menor do que em outros lugares, no Brasil e especificamente também na América Latina, a gente até entende, porque aqui, assim, as relações humanas, como você falou, são mais comuns é, no ambiente de trabalho, para o bem e para o mal, né. Para o mal também. As coisas são muito emotivas, é. eventualmente, as pessoas levam para o pessoal muitas vezes, e o americano, o norte-americano é muito pragmático, né, até demais, em alguns momentos. O europeu também tem uma outra relação, enfim, asiático, por aí vai. É, mas o americano tá como um igual ao nosso, É, que tá é similar. Não, estranho, mas não em relação à não em solidão, se eu não me solidão, engano. né, tá certo. Em relação ao índice global. E por isso que pode gerar esse tipo de questionamento sobre o método. De todo modo, eu acho que é interessante a gente trazer alguns achados aqui sobre, partindo da premissa que existe aqui uma relevância estatística sobre o método dessa pesquisa, o engajamento ele está em queda. É, essa parte de ele ser um filme, não uma fotografia, é muito melhor, né, porque como É. ele é um filme que vem sendo feito há vários anos, se ele mantiver o critério e estiver detectando que está diminuindo, é porque realmente tem um sinal negativo, né. Que a tecnologia, ela está sendo colocada, digamos, essa é a minha interpretação, goela abaixo, principalmente relacionada à inteligência artificial. Cada vez mais IA, IA, IA. E eu vi até uma postagem essa semana dizendo que, os CEOs e os CFOs estão se dando conta que está muito mais caro contratar, tecnologia, contratar IA, do que você contratar gente para resolver o problema que eventualmente até a IA não vai resolver. Porque, de novo, hoje mesmo eu estava usando uma ferramenta, um Claude da vida, dessas aí, pum, bateu, estourou o limite. "Ó, agora tenta daqui a 3 horas". "Ah, senão você vai ter que migrar para o plano mais caro", e o plano mais caro é R$ 600 R$ por 600. mês. E por aí vai. Aí você chega nos R$ 600, ele vai bater no teto de novo: "Olha, você quiser". Aí eu já estava vendo, assim, você pode botar um limite lá de $2.000 por mês, ou sei lá por quanto tempo. Tem empresas gastando verdadeiras fortunas. É, E sabe-se lá, e aí de novo, não sabem para que usam, não sabem como usam. isso. Eh, e aí isso gera um estresse enorme também, porque tá todo mundo usando, é aquela coisa, tá todo mundo usando, mas você não sabe para que usar. É. Não, e você falou, eu vi várias palestras dos caras da Oracle, sei lá o quê, conversando sobre esse assunto, e assim, desde o nível de planejamento estratégico do uso da IA até o prompt, né, você não É. sabe nem o que fazer com o plano estratégico, nem qual prompt você faz para ter o melhor resultado do que você obteve. E ao mesmo tempo, Edmor, eu vou ser sincero contigo, eu toda vez que eu uso IA em alguma apresentação de trabalho, a primeira coisa que eu falo assim: "Olha, isso aqui foi gerado em IA", eu faço um disclaimer, né: "Olha, isso aqui foi gerado Direto, em né. IA, direto, tem aqui, não sei o quê, pode conter até alguns erros, tal, mas eu fiz o prompt assim, assim, assado". Beleza, para fac tudo bem. Agora, eu já vi vários casos de gente fazendo apresentação e não fala que é, tá na cara que é. Eu reconheço a ferramenta, porque elas têm o Close tem um formato específico, a O Notebook Gama é LM, outro, o Gama, por é aí tudo vai, igual. é tudo igual. E assim, e aí fica uma coisa totalmente rebuscada de quantidade de dados, só que é completamente não aplicável à realidade, fica muito acima da expectativa. Então você fala: que adianta você mostrar esse plano maravilhoso se ele não é possível colocar ele em prática?". É, não desce, né. Não desce, não vai. Então, as coisas não casam, mas por quê? Aí, sabe, que aí fica uma sensação ruim pra mim, que eu falei: "Pô, tá bom, então eu estou aqui, na verdade, conversando com alguém que usou um prompt de, sei lá, de 15 segundos e em 2 minutos a apresentação ficou pronta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a IA, não vou conversar com você". É a É, mesma coisa da gente conversar com um agente, um robozinho de atendimento, entendeu? Então eu vou botar meu robô para conversar com o teu, e aí as coisas resolvem, perfeito. entendeu? E aí tá em linha com aquilo que a gente sempre fala. Para fazer o trabalho de humano, você tem que agir como um humano. Para fazer trabalho repetitivo e robô, a tecnologia faz melhor. Mas não vai fazer trabalho de robô, porque senão o robô vai te substituir.
sim. E, infelizmente, eu acho que falta um pouco de maturidade das pessoas, e até de transparência, de postura profissional em alguns casos, para chegar e falar: "Não, não, isso aqui eu vou botar até a página, não vou ficar, não vou querer vender que fui eu que fiz isso". É. Tá na cara que foi uma coisa de IA, entendeu? Não tá legal, entendeu? Então, eu não sei se É, você já não, tem essa conversa, né, tem o nosso Rony Meisler, né, que é um cara que a gente discute e tal, ele está no movimento contra os gurus de internet que só entram na IA, nunca fizeram um negócio e ficam ensinando sobre negócio, tá certo? Eu acho engraçado, né, porque o Rony é um cara, ele é absolutamente questionável em muitas coisas e tal, mas eu acho esse movimento, assim, uma pertinência. Eu estava vendo, ontem, né, estava vendo o Pânico na TV e estava um cara vendendo máquina de vendas. Cara, eu não aguento mais cara vendendo máquina de vendas, né, dizendo que você vai ficar milionário e tal, tal, tal. E todos são iguais. Todos são são. iguais. E não mexendo no funil ainda, o funil vai só até a venda, não vai para a construção de resultado. Então, eu acho que esses modelos padronizados ensinam a IA errado, né, de maneira errada, e ela fica limitada, ela fica só com essas coisas sendo. A hora que você cria alguma coisa, agora que aparece alguma coisa para criar, aí não rola, cara, não vem coisa criativa, assim, de fato, entendeu? Vem formatos bacanas, sabe, resumos bacanas. Esse nosso resumo aí de vídeo, ele facilita a nossa vida pra caramba, eu acho ele Sim, genial. Agora, tá dito que tem um limite, tá lá, ele tem uma visão completamente, e ele avisa que ele pode errar, né, o melhor de tudo é que a IA não tá errada, quem tá errado é quem usa ela errado, né, porque ela é, avisa que ela pode fazer. Agora, eu eu acho eu já constatei eu já constatei em todos os meus usos, que são muito limitados, a não ser quando eu fui falar de inteligência múltipla, e ele criou um exercício onde eu vou me dando a pontuação e ele cria um mapa de inteligência múltipla sem eu pedir. Foi a primeira vez que eu vi ele fazer um negócio bacana, mas não é criativo, é só, processo, né, só uma maneira diferente de mostrar o que eu tinha pedido. não, sem Então, dúvida. e e Eu aí e aí você fala 1 trilhão, não, perdão, 10 trilhões de perda por conta de, não engajamento versus 20 bilhões de, investimento na IA, né, e eu falo: "Pô, eu queria estar rico como as pessoas acham que eu estaria quando eu falo que eu trabalho com atendimento. Ah, então você deve estar rico, né, Júnior, porque tem muita gente que quer isso. Não quer. Não tem consciência, não tem a menor vontade de fazer um investimento extra, a não ser pagar salário para as pessoas. É muito engraçado isso. E é, ainda está eu aí. eu entendo que é preciso refletir sobre o momento que a gente vive, porque as pessoas estão cada vez mais pressionadas a ter um desempenho no trabalho maior e Sim, melhor, mas para mim parece algo parecido com marketing multinível. Sabe aquela coisa do que você conta a sua história de sucesso, quando você fala desses influenciadores, por exemplo, você conta a sua história de sucesso, mesmo não sendo muito sucesso, e aí tenta vender para o outro, que tenta vender para o outro e tal. é. Esses cursos, esses gurus de internet, que você falou, o problema é que algumas pessoas criticam, basicamente porque querem vender os próprios cursos também. Então fala: "Pô, Claro, o meu curso é melhor do". Tem esses eu não gurus de estou internet que não vendendo, sabem nada. Em compensação, se você quiser, você compra o meu curso, que é melhor, eu garanto, porque eu tenho história para contar. Realmente, de fato, a pessoa pode ter uma história melhor para contar. é. Mas, Não, ontem esse cara foi muito, eu adoro ver o Pânico, porque eu acho que aqueles caras, nós somos ironia, eles são cínicos, né. E o cara, no meio da conversa dele, virou e falou: "Inclusive, eu mostrei meu método para o Pablo Marçal e falei". Aí os caras olharam para ele assim, com uma cara assim, sabe. hã, Pra que o cara falou isso no meio de no processo de venda, entendeu? Quem é que ele acha que está influenciando, falando hã, do Pablo Marçal para comprar o produto dele? Meu Deus do céu, eu falei: que coisa desarranjada, né. E o cara já quer dizer,
O que aconteceu com esse cara, para mim, foi coisa de Deus, de acertar absolutamente a justiça, né? Acabou, acabou, sumiu, sai da minha vida, entendeu? Sumiu do short, sumiu de tudo quanto é lugar. E isso para mim, é no mínimo o que ele merecia. Edmur, eu vejo a questão do engajamento, eh, como algo que vem da liderança, como foi falado. Eh, Aí eu digo o seguinte, considerando que você é o líder de si mesmo, e essa pesquisa não se aplica para quem é autônomo ou quem, no caso, trabalha em pequenos e médios negócios, que a liderança é muito limitada ou não tem conhecimento, como é que você faz? O seu engajamento é tentar sair dessa situação o mais rápido possível? Tentar manter o pescoço para fora da água? O que que você até porque você já trabalhou em empresas de grande porte, já teve na sua própria empresa que você tinha um número razoável de pessoas junto e sendo supervisionadas por você, precisando da sua ajuda, e hoje você está mais num estilo autônomo, né, fazendo, por conta própria. Queria que você falasse um pouco, a gente avançasse um pouco nesse tema, Sim. sobre quem está mais um voo solo. Ó, o KPI muda, né? Na verdade, quando você está fazendo voo solo, essas perguntas todas que estão aí se transformam em outras, tá? E aí, consegui projeto, tenho sido consultado, quando o cliente faz um projeto comigo, ele me recomenda, né? Quer dizer, são outras. Na verdade, a gente começa a falar de outros influenciadores, né? E de outros caras que, entre aspas, lideram a sua vida, né? Então, um dos assuntos que a gente vai conversar hoje depois daqui é o Eustáquio, que é um cara que fez um curso comigo, atenção, 20 anos atrás na Michelin, e voltou para mim oferecendo um produto de atendimento estupendo que eu vou te contar. Para o nosso público eu vou contar depois. Esse cara, a primeira coisa que ele falou para mim foi: eu me lembro de você porque no dia que você estava dando a palestra para mim, você falou uma coisa que mudou minha vida. Ele tinha a Michelin tem um boneco que chama Bibi, que é um monte de pneu, assim, meio gordinho, assim, né? Sim, Então ele falou assim: eu tinha uma câmara de ar, que era o Bibi não sei o quê, que era muito diferente de uma câmara de ar normal, e na hora que você virou para mim e falou: o produto não tem que ser falado, você tem que fazer demonstração ou coisa parecida, ele cortou um monte de pneus e cortou um monte de bibs, enfiou dentro do pneu e colocou no balcão da loja para o cara ver e apalpar. Ele vendeu muito. E falou que eu fui responsável por isso. Eu falei: "Caraca, bicho, que coisa maravilhosa, né, não ganhei comissão nem nada". você foi o modelo que você estava gordinho na época, ele se Não, inspirou não, em não, não, você? não, não, eu que disse pra ele que você não entendeu, né, não vem com essa. Eu Eu tô disse pra ele que eu disse pra ele que ele tinha que mostrar isso aí, né, porque na época eu tinha um case, né, que era um cara que vendia colchão, que ele cortou o colchão de tal maneira que todo cliente que entrava na loja ia entender como é que o colchão era a história do museu, tá certo? De detalhamento. E aí ele veio 20 anos depois conversar comigo, porque ele saiu da Michelin, foi para voo solo, e aí tá precisando de de referência, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vê ele claramente buscando, quando ele explica as coisas para você, o teu aval daquilo que ele está propondo para você, tá? Então ele está conversando com você, ele está precisando do teu aval, tá? De que aquilo que ele está vendendo é bom. Não sou chefe dele, não sou nada. Sou alguém em que ele confiou na vida e confia que possa dar um palpite para ele. Então, tem uns KPIs diferentes, cara. E você, na verdade, a solidão é talvez o ponto mais sério de um líder de uma empresa pequena. Ele é o cara mais solitário da face da Terra. Por isso que tem cooperativismo, acelera varejo, que tem essas instituições que juntam as pessoas, que tem tanto sucesso, né? Porque a pessoa precisa de companhia. O cara que entra para o Enaref, ele não vai sozinho porque ele quer estar num grupo de 100 pessoas discutindo o assunto, entendeu? Então, a busca pelo mesmo assunto, solidão, feedback e tal, é feita de maneira diferente, tá certo? Ela é feita de uma maneira quer dizer, você tem que se virar com os meios que você tem, né? E, na verdade, os meios não são um líder, mentor, que está à tua disposição para te ajudar. É loucura isso, né? E você fica buscando o desenvolvimento da empresa.
você acaba não fazendo as coisas que pode fazer, porque não, a empresa tem que dar oportunidade de aprender coisa. Que isso? Isso não existe, né? Quando você está na vida real de voo solo, não tem isso aí, não existe de jeito nenhum isso aí. É você que tem que se virar para aprender as coisas novas, apanhar que nem cachorro, né? Porque eu garanto que você já trocou de IA nesse nosso processo aí, Opa, já trocou 10 vezes de IA e a gente paga por ela, né? Não é uma coisa que sai de graça. Mas tem muita coisa que você consegue aprender de graça ou trocando ideia com pessoas, né? Eu tenho cada vez mais. Posso visitar a tua empresa? Não, vamos lá trocar uma ideia, cara. E aí você entra com 10 assuntos pro cara e o cara te dá 2 ou 3 que ele faz, que fala, puta, mudou minha vida, entendeu? Porque empreendedor ele pode não ser bom em tudo, mas ele sempre tem alguma coisa que ele faz que é digna de nota. Você anota e aplica. eu queria fazer um pulo agora, um link entre engajamento no trabalho e engajamento em rede social, e o como isso Perfeito. pode estar associado. Em que sentido? Essa é uma discussão interessante que eu acho que a gente já Pesada, teve né? aqui, pesada, e é para uma reflexão. Eu não sei onde é que a gente vai começar e nem sei onde a gente vai terminar, mas é o seguinte: Sim. engajamento no trabalho, a gente fez 12 perguntas lá, né, alguém e normalmente são relações humanas, né, olha, você recebeu feedback, você conversou com alguém, você tem um amigo, são coisas relacionadas a isso, e principalmente presencial, né. Ali você tá o trabalho, você tem as ferramentas que você faz, que você utiliza, são ferramentas boas e por aí vai. Principalmente no caso, de quem está em voo solo, mas não apenas isso, você acaba tendo que contar com mídias sociais, no caso corporativo como o LinkedIn, o Instagram, virou os classificados da sua Instagram e TikTok, né, YouTube também, mas principalmente esses 2 que eu falei, Instagram e TikTok, e chegando ao absurdo da pessoa ficar fazendo vídeos completamente, sem propósito, para fazer parte de trend, modinha, né, então você vê pessoas pagando mico, porque o algo achando que o algoritmo vai jogar isso no feed das pessoas. E aí a gente mistura esses engajamentos. Então, o que que é o engajamento? Eu estou motivado, porque talvez o engajamento me motiva, entendeu? Eu uso as mídias sociais, já que eu estou sozinho, eu estou nas mídias sociais, eu recebo mensagem no WhatsApp, eu recebo like, eu recebo compartilhamento, e aí vira uma coisa que você não sabe mais o que que você trabalha. Na verdade é o seguinte, eu sou um profissional, liberal, né, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor, que eu não estou em busca de trabalho especificamente, eu estou em busca de engajamento. Então o engajamento, olha só, no final das contas é o seguinte, em vez de você focar no trabalho para você se engajar, você foca no engajamento para trabalhar. E para ter Olha a feedback coisa positivo, né? O olha que a feedback. coisa que eu falei aqui agora. Vou repetir, em vez de você focar no trabalho, ter um bom trabalho, para você ter um engajamento, como a pesquisa do Gallup falou, você foca no engajamento, né, no feedback, nos likes, nas curtidas, nos seja o que for, no algoritmo, para então você ter trabalho. É. E aí você não sai do lugar, de repente. Alguns saem, outros não. Eu tô jogando essa bomba como eu faço aqui, eu eu armo a bomba e jogo para você. E aí Tá. você costuma desarmar a bomba até porque você é engenheiro e eu não. Então, Não, vamos lá. tem um sonho, tem uma utopia que é criada na cabeça das pessoas quando elas vão ver um curso, um cara desse que diz que 7 dígitos, né, 7 dígitos em 7 meses. E os Sim. caras começam a Não, 7 desenhar di não, 7 dígitos em 7 dias. em 7 Chega dias, é, tem gente que chega a prometer isso. isso, em 7 dias. E aí, as pessoas menos avisadas, que nem eu que joguei na Mega Sena essa semana pensando em ganhar 70 milhões, né, eu acho que tem muito a ver com isso, cara. Meu pai jogou no jogo de bicho a vida inteira dele na esperança de ter um negócio desse, sabe. Então, assim, o bet é isso, de certa forma, para um determinado nível de pessoas. Aí essas pessoas que supostamente são um pouco mais elaboradas mentalmente, que elas têm uma formação maior, elas são incitadas a usar o conhecimento delas para fazer um processo de vendas, né, porque isso aí a gente sabe muito bem que o conteúdo não conta. Conta é o processo de venda, é o quanto você
ilude o cara ah, não, escassez, como é que chama? Gatilho mental e Isso. tal, para você chamar o cara para vir. O problema, eu queria saber qual é a taxa de recompra e de recomendação desses caras, entendeu? Porque até eles irem, né? Eu estava vendo minha mulher está fazendo yoga agora e tem um documentário na Netflix que fala sobre Netflix, não sei se é Netflix, que fala sobre yoga e um guru de yoga, sabe? Que ele tá na Dinamarca, tá não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Só que esse cara dá o fecho da história, é que a mulher passa uma noite com ele, né? Então, para mim é tudo igual, né? Para mim é o dia que você vai lá ver o cara na masterclass que ele dá presencial para você, é isso, entendeu? Pô, fiz todo um forfé aí para chegar um dia e encontrar o cara. Então, para mim, isso é meio feitiçaria, cara. Eu acho que é feitiçaria mesmo, para alguém que tem alta expectativa, baixo esforço, tá certo? O cara, ele não quer ter alto esforço. Ele vai lá, ele não vai fazer tudo que o outro fala para ele até. Não é só vir aqui no curso, não. Você vai ter que fazer muita coisa. Mas eu acho que ele se engana com esse negócio aí e faz o cara sai de um negócio desse com 7 dígitos em 7 dias, ou mais, eventualmente, né, numa tacada dessa. Então, tem uma genialidade vã nesses processos de enganação, né? Uma genialidade vã é genial, tá certo? Mas só não é para o bem, né? Que vem o Ikigai com aquela história de que você tem que gostar, saber e ganhar dinheiro, mas tem que ser bom para o mundo, entendeu? Senão você está corrompendo os meios que Deus te deu de uma forma que vai te punir algum dia, né? Tem coisa mais detestável do que LinkedIn? Sinceramente, eu detesto o LinkedIn. Talvez você goste de usar, eu não gosto, eu uso por obrigação, quando uso, e virou até motivo de chacota a linguagem do LinkedIn. Tem até umas ferramentas que você coloca assim: "Hoje eu fui à academia às 9 horas da manhã". Aí eles traduzem para a linguagem do LinkedIn falando: "Acordei essa manhã extremamente motivado, estou muito honrado por cumprir minha rotina de atividade física em busca do wellness, para que esteja motivado o resto do dia", e por aí vai. Isso é basicamente isso. É. Mas isso é É, rede social, né? O LinkedIn então, só dá um mas isso tratamento diferente. em busca do engajamento. E essa É. semana viralizou, você deve ter visto, uma o você viu que a Apple já nomeou o novo CEO dela a partir de 1º de setembro deste ano. Você Já viu teve isso? uma reunião ontem do Tim Cook falando com eles, todos da Apple, Pois é, worldwide. exatamente. E o que chamou a atenção de muita gente, e aí viralizou também, foi a página, de perfil do LinkedIn do novo CEO, que está aqui na tela. E ele está aqui à direita, essa foto à direita não está no LinkedIn, mas à esquerda. Ele não tem nem foto no perfil dele, ele só botou lá, É, vice-presidente hardware engineer da Apple, tem lá os 2 cargos que ele teve na vida e a educação. Pronto, acabou. Nunca teve uma postagem, nunca teve nada. Tem lá trabalhou 4 anos numa startup de engenharia e depois de 24 anos e 10 meses na Apple, e desde então. E aí chegou a CEO da Apple, depois de ter feito um trabalho brilhante, né, até desde a época do Steve Jobs, inclusive quando ele estava lá. 24 anos de trabalho. Engajamento, zero nas redes sociais. Engajamento na Apple, mais do que 100%, imagina. Esse é um tipo de exemplo para a gente refletir, porque, de novo, eu não quero dizer que você não deva estar nas redes sociais. A gente tem que estar nas redes sociais. Nós não somos anti-digitais. Pelo contrário, a gente usa IA, a gente claro. tem um podcast aqui usando ferramentas de tecnologia, a gente usa Spotify, YouTube e outras de podcast para falar um assunto, mas é a forma como você usa. O ponto é o seguinte: você que usa a tecnologia, não é a tecnologia que te usa. Você trabalha pelo engajamento, não é o engajamento que gera o trabalho. É quase aquela oração. Isso, acho que de São É. Francisco, assim, é dando que se recebe, por aí vai. Então, essa reflexão que a gente precisa ter. E leva tempo,
a gente espera que leva tempo, né. Vê o caso aqui recente, 25 anos de trabalho e vou te dizer, por acaso ele chegou a CEO. Por acaso eu digo o seguinte, porque é só uma posição, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente lá talentosíssima dentro da Apple, que poderia até chegar a CEO, mas não chegou. Assim como nas mais variadas empresas. E já foi bem-sucedida, já construiu seu patrimônio, já fez um trabalho bacana. Então, quando alguém chega, por exemplo, para você, Edmur, e eu até: "Ah, mas será que você não poderia ter chegado mais longe?" Mas como assim poderia ter chegado mais longe? Ah, caramba, eh, em relação aos olhos da pessoa, mas talvez, eu imagino, que você tenha chegado muito mais longe onde você imaginaria, onde você e pelo contrário, você chegou onde você chegou e foi além, e assim, ainda mais com saúde, com filhos, família e uma série de coisas. Então, eu percebo também o seguinte, né, quando vem uma pesquisa dessas e faz perguntas capciosas ou até perguntas básicas, né, que a gente é colocado para se "Caramba, não parei", sabe que eu não parei para pensar nisso, que eles estão fazendo essas perguntas, como se fosse uma terapia. É a oportunidade que a gente tem de refletir o que a gente quer da nossa vida. No final das contas, talvez seja uma coisa muito simples. E, infelizmente, a gente só se convence isso quando perde as coisas valiosas que a gente tem. E pessoas, bens, eventualmente, que são importantes, né? Mas a questão da saúde, que é sempre fundamental. Mas eu digo principalmente em relação a pessoas, né? Porque pessoas você pode perder de um jeito, né, a pessoa passou para um outro plano, né, isso faz parte do ciclo da vida, mas você também perde pessoas por frustração, né, alguém que chega, te dá uma facada nas costas, É, elogia, é, você não esperava, uma traição, alguma coisa, eu falei: "Caramba, valores são esses? Por que que a pessoa está fazendo isso?" Apenas porque está olhando o curtíssimo prazo e ignora amizades, ignora uma série de coisas. é. Então Tem um filme do Keanu Reeves, aham, na Consequência, aham. no streaming, mas espetacular falando desse assunto. Ah, eu vou ver, eu Consequência, gosto do Keanu Keanu Reeves. Reeves. Não, é é um filme, assim, tapa na cara, pra lá, pra cá, nesse assunto do qual você tá falando, entendeu? De quantas pessoas ele deixou de reconhecer na hora que as pessoas ajudaram ele, chega uma hora que ele tá ferrado, e aí ele começa a refletir a respeito do assunto, entendeu? Não tem como dar spoiler, porque não é nada, Não, mas é e maravilhoso, cara. eu digo o seguinte, a gente, até por causa também das redes sociais, a gente é levado a acreditar que o consumo vai resolver todos os nossos problemas. Obviamente que o dinheiro, como diria Chico Anísio já disse aqui, não traz felicidade, manda trazer. Então você vai ter uma você vai ter se você tiver um problema, sei lá, você: "Ah, tô cansado", vou viajar, vai viajar de primeira classe, vai curtir, vai ter um carro super confortável, vai morar num lugar legal, vai fazer coisas bacanas, uma boa educação para os filhos, vai permitir que a família tenha ótimas condições, isso sem dúvida é importante. Só que chega um ponto que parece que a coisa saiu de controle, né, então, é aquela corrida de ratos, né, que se fala lá fora, né, que você não para de querer gastar dinheiro com coisas que não necessariamente vão fazer você, né, se sentir melhor. Você na verdade Sim, está fazendo aquilo porque não quer ficar fora dessa tendência isso, e todo mundo está gastando mais. E o Instagram, especificamente, é uma faz praga para isso. isso. Ainda mais gente fingindo que faz, coisas que na verdade não tem condição de fazer ou finge que faz. Então é um grande teatro. E eu acho que vale essa reflexão sobre engajamento, Eu tem uma coisa criatividade. dessa, que não tem muito a ver com engajamento, mas eu vi um cara que deixou de ser executivo e passou a ser palestrante, e não sei por que cargas d'água, a Marta acompanha muito a rede social e tal, né, e ela acompanha porque ela faz, né, a minha rede social. Então ela chegou e falou: "Fulano ontem tinha 300 seguidores, 1.000 seguidores, e hoje ele está com 100.000 seguidores", né, Hum. então e o cara comprou, né, quer dizer, e o Ah, cara nem comprou. entendeu
nem entendeu que engajamento não tem a ver com o número de seguidores, né? Piora, né? Porque eu acho que é melhor você ter 300 seguidores e 30 te darem like do que ter 100 mil, né? Sei lá, e Não, ninguém te dá like, né? Porque fica uma mas coisa assim, mas ridícula. mesmo assim você compra tudo, se você quiser você compra like, você compra compartilhamento, você compra Engajamento, comentário, cobra tudo. mas você vai ficar comprando, 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 na esperança que isso vai se converter em alguma coisa nova. Ó, eu vou te contar, esse assunto aí é um assunto que eu discuto há muito tempo na minha vida. Eu conheci uma mulher que chama Coppola, sobrenome dela, que já foi Google, Samsung, Decathlon, IKEA e etc, etc, etc. A mulher é louca, ela é uma espanhola que já teve em todos esses países onde essas empresas estão, né? França, não sei onde, não sei onde, não sei onde, e CEO. E é muito engraçado, porque eu fiz uma carreira meio parecida com a dela, obviamente, não proporcionalmente no nível dela, de muita troca de empresa, tá certo? E ela me falou uma coisa assim que saltou aos olhos, né? O que que beneficiou você ter mudado tanto de empresa? E eu digo para as pessoas que estão ouvindo a gente que o cara da Apple é uma exceção. Hoje em dia, 24 anos de empresa e virar CEO é uma grande exceção. Se você não tiver essa oportunidade, o que eu sugiro para as pessoas é que elas mudem bastante de cultura, de mercado, se der de país, tá certo? Para você ter tudo na vida, para quando você for virar empreendedor, você ter experimentado coisas que te fizeram flexível, né? Porque o grande patrimônio de um cara que vai ser full solo é flexibilidade. Vai Sim, tomar porrada, né? Não é resiliência, não, é flexibilidade, mudar de ideia, inovar, pivotar, sei lá o quê, qualquer nome que se dê, para você trocar de ideia na hora que seja necessário, por conta própria, por iniciativa tua, sem ter que ficar esperando alguém te dar um toque de que você precisa mudar. Isso aí, para mim, foi um experimento maravilhoso. Eu vou te passar até o contato, o material que eu vi dela. É uma mulher, ela é absolutamente genial, mulher, assim, leve, leve. E fez mudanças, ela chama de North Star, né? Por acaso ela uhum. chama de norte, né? Norte, a estrela do norte é o norte único compartilhado dela. E ela fala que cada empresa que ela entra, ela faz o North Star, aí todo mundo começa a seguir e dá tudo certo. Eu fiquei muito encantado e aprendi. Eu sempre falei isso, né? De que te valeu mudar tanto de empresa? Flexibilidade, né? Porque você tem que aprender rápido, você tem que desaprender rápido. Então, o que eu sugiro para quem está ouvindo a gente é se você for empregado e conseguir ficar 24 anos para ser CEO, fica, tá certo? Agora, se você É, até tem uma mentee minha aí, uma menina que eu faço mentorado com ela, amiga da gente, que eu falei para ela, ó, de repente eu vou falar para você que você tem que trocar de empresa, e tem uma outra amiga minha que eu falei isso para ela e hoje ela é head de inovação da Johnson Johnson mundial, porque ela não seguiu meu conselho e ficou na Johnson Johnson, tá? Então, saiba que tem conselho que é uma porcaria. se fosse bom, né, alguns vendem, outros não Muita fazem, mas gente eu não va vende, né? Esse que é o problema. Mas às vezes você está numa situação, ela começou a me falar assim: meu chefe está desanimado, e não sei o que, não sei o que. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa nova missão que você tem aí, uma troca de. Vamos ver se está certo, se tá. Aí ela começou a se animar de novo. Ela é meio automotivável, assim, sabe? Aquela pessoa que é, se autopilha. eu vou trazer 2 pontos aqui pra gente terminar o episódio de hoje, que é o seguinte, né, muita gente assim como você disse que você tinha lá uma meta de chegar a um cargo de direção aos 35 anos e chegou, se eu não me engano, aos 32 ou 33. 3. Isso. Então coloca como uma meta algo que não necessariamente depende de você, depende de Não. simplesmente alguém chegar, Ixi. não depende menos do que você do que na Não, não verdade depende mesmo, né? Depende das circunstâncias, do depende obviamente do contexto. seu trabalho, do etcétera, mas você vai, né, mas no final das contas, se você trabalha numa empresa familiar, por exemplo, basta você ser familiar. Chegou, meus parabéns, agora você é o diretor, Com agora você 24. Com exatamente. 24 anos. É isso, você é o filho do fundador, alguma coisa assim, então, beleza. Aí talvez o patamar seja outro da meta da pessoa.
Mas e aí isso cabe também, porque eu tenho uma primeira pergunta, é se você pode se frustrar com esse objetivo, porque você chegou lá depois de tanto tempo querendo isso, e aí você chega e fala: "Ih, sabe que não era exatamente o que eu esperava, ou era muito pior do que eu esperava", porque veja bem, vou fazer só um link aqui com a situação do nosso amigo da Apple, que vai ser o novo CEO. 24 anos de empresa, ele é hardware engineering, né, é o cara de máquina que monta os produtos, etcétera, e um dos motivos dele ter sido escolhido, eu imagino, é porque é um cara de produto, é um cara que pensa exatamente como os dispositivos da Apple são montados, são fabricados, etcétera. Só que ele vai ter que lidar com um universo de coisas completamente diferente do que ele está acostumado. Muito mais amplo. A Apple faz streaming, faz armazenamento na nuvem, faz uma série de coisas com problemas políticos, né, o Tim Cook estava indo na Casa Branca ter que resolver problema com a China, uma série de coisas que ele não precisava ter que lidar diretamente, e vai ter que fazer isso agora. Então, talvez ele sinta falta. Eu falei: "Caraca, putz, eu queria lá estar dentro do laboratório com os meus técnicos aqui pensando no novo dispositivo e agora eu tô tendo que ir para Casa Branca, tô tendo que ir para país, apagar incêndio, fazer um bando de coisa, falar com imprensa, fazer um bando de coisa que, puxa vida, não era muito a minha praia". Então o cargo necessariamente, né, eu já estou respondendo aqui pelo menos do meu viés, pode ser bom, como também pode trazer uma frustração. Então eu queria Pode que sim. você respondesse da A sua minha po perspectiva sobre como é que você se sentiu, se era exatamente o que você esperava não, do seu ó, ponto de vista ou não, você falou: "Putz, quer o saber? meu modelo de Vou fazer plano de outra coisa". vida tem 2 coisas, né, o primeiro, não é que você tem que chegar lá, mas você tem que se preparar para chegar. Aham. E aí a parte que depende de você, você cumpriu, tá certo? Quer dizer, isso é uma coisa que eu sempre tive não, se eu quero chegar a ser diretor, não vai ser só com um diploma de engenharia, fui lá, fiz administração, então não sei o quê, marketing, pá-pá-pá. Então, tem 2 coisas, e uma, se preparar para chegar, e a outra é lá embaixo, está escrito assim: "Guarde o plano B caso não dê certo". Porque no meu caso, eu digo para você, eu sofri exatamente isso que você está falando, que é a história de ter que lidar, talvez com a pior das coisas que tem, esse cara vai ter que lidar com isso, que é o conselho, né, que é ter que reportar alguém quando você está num lugar que você acha que manda, e tem alguém que está acima de você, que E que que manda manda muito muito mais. mais do que um líder normal, tá certo? E É, que é. joga fora tudo que você planeja eventualmente. Então, o meu plano B foi: "Ah, legal, vou abrir minha empresa". E graças a Deus, dentro daquilo que eu almejava, deu certo. E por isso eu sou muito grato a Deus, a Marta, todo mundo que me ajudou a fazer isso aí. Fechamos por hoje, muitas reflexões, muita coisa. Eu acho que o podcast daqui a pouco vai se mudar para reflexões. É. É o que a É gente mais bom, faz né, é aqui, bom. é mais do que ironia inclusive, mas Não, essa daqui entrou no pacote. e ficar falando do quê? Nós vamos falar do quê? De crise, sei lá o quê? De nada? Isso é muito mais útil para quem está ouvindo a gente do que É, a gente convida todo mundo todo dia, com um pouquinho de ironia, claro, rimou também, a fazer é. essas reflexões, é o que a gente acaba fazendo também, é como se fosse uma terapia também, que é outro nome também que termina com "ia", que a gente poderia usar. Fechamos por hoje. Abraço a todos, Edmur. Até mais.